primeiro entender que quem é esse paciente, né? São adultos jovens que estão em idade produtiva, então, que passaram por algum acidente de trânsito, é a maior causa, sofreram, né, algum acidente de trânsito, e hoje é interessante que com o aumento da população idosa, você também tem casos de pacientes idosos politraumatizados. Tem Uhum. aumentado o número, mas ainda o predomínio é de jovens, adultos jovens. Então, existe os estágios que esse paciente passa, né? Então, ele sofreu um acidente, né, um acidente de trânsito, por exemplo, como eu acabei de falar, e aí o primeiro tempo para isso, tem inclusive uma revisão do ano passado que fala desses estágios, assim, para quem quiser estudar, do Iyengar, é um indiano, ele publicou, acho que não sei se eu arrisco dizer aqui, mas eu acho que é num jornal europeu, e aí ele fala de todas as etapas. Mas a primeira, gente, é o local, é o atendimento no local do acidente, que é o atendimento pré-hospitalar. É o ATLS, né? Que é o suporte de vida avançado ao trauma. Então, é o momento que chega ali o socorro e eles vão cuidar para que essa pessoa não morra, né? Uhum. Vão cuidar para que ela sobreviva. E aí esse paciente é encaminhado para o hospital, para um serviço de referência, né, daquela região ali que ele sofreu o acidente. E aí esse já é o segundo momento. E nesse segundo momento, entre o primeiro e o segundo, a gente tem, já que você falou de mortalidade, né, Foucault, a gente tem a hora de ouro, né, a golden hour do politrauma, que é a primeira hora após esse paciente sofrer um grande trauma. É, por que é a hora de ouro, né? Porque é o período em que as lesões potencialmente fatais podem acontecer, assim, devem ser tratadas, elas já aconteceram, né? Elas têm que ser tratadas dentro dessa hora, porque senão esse paciente realmente pode morrer. E aí, se o cirurgião e toda a equipe trata esse indivíduo nessa fase, nessas lesões principais mais graves, diminui muito a chance de mortalidade. E que mais? Bom, e 60% das mortes evitáveis acontecem nessa hora. Uhum. Então, realmente é a hora que tem que tomar maior cuidado. O terceiro momento já é onde entram os modelos de tratamento e cuidado mesmo do politrauma. E aí é quando entra a fisioterapia, porque nesse primeiro momento, no momento do acidente, você não tem um fisioterapeuta na equipe de resgate, por exemplo, né? Uhum. A gente ainda não atua. Nesse terceiro momento, a gente entra no momento 3 e no momento 4. O momento 3 é o Early Total Care, que é aquele cuidado inicial, que aí é quando o cirurgião ortopedista, eu falo do ortopedista, mas na verdade tem outros, se ele tiver, por exemplo, uma lesão cerebral, ou se ele tiver uma lesão no tronco, então entra cirurgia geral, entra neurocirurgia, quem for necessário. Mas do ponto de vista ortopédico, que é o meu olhar, né, que é onde eu atuo, é quando o ortopedista vai fazer a fixação precoce Uhum. dos ossos longos, principalmente, o mais precoce possível. Então, seria entre as 48 e 72 horas. Uhum. Você faz essa fixação para diminuir também a mortalidade, porque você diminui sangramento, você diminui a chance de embolia gordurosa, enfim, né, de um TEP. Então, é um momento realmente que o ortopedista entra e a gente ainda está ali, não entramos ainda, e aí tem o momento que é o de controle de danos. Uhum. Esse momento de controle de danos, que aí já foi fixado, os ossos longos já foram fixados de maneira provisória, mas ainda não definitiva, porque esse paciente ainda precisa ser estabilizado clinicamente, aí a gente entra. Uhum. Então, o que eu falo sempre? Qual é o momento da fisioterapia? Quando a gente tem uma conduta ortopédica. Então, eu já preciso saber todas as fraturas, todas as lesões que esse paciente tem. Então, sim, precisa de radiografia, precisa de imagem, porque é um paciente politraumatizado, a gente precisa entender todas as lesões que ele tem. Então, Uhum. no trauma, a imagem é extremamente necessária, tanto para você identificar as lesões,
quanto para você acompanhar a evolução e a consolidação dessas lesões, tá? Uhum. Então, diferente do que a gente tem visto, né, assim, dentro de outras áreas, aqui a gente realmente precisa. E esse contato com o médico, então eu preciso de um diagnóstico médico neste caso, Uhum. porque aí eu preciso do diagnóstico, além, para eu estabelecer o meu diagnóstico cinético funcional, eu preciso do diagnóstico médico, saber quais são as lesões. Então, fratura da diáfise do húmero, fratura do anel pélvico, é uma lesão anterior, é uma lesão posterior, que tipo de lesão é essa? Foi fixada, não foi? Então, eu preciso do diagnóstico. E aí, nesse momento, nessa fase, né, de controle de danos, o que é isso? As cirurgias, elas são estagiadas. Então, assim, coloca-se, por exemplo, um fixador externo na pelve, para fechar essa pelve, diminuir o sangramento, né? E um fixador externo no úmero, numa fratura diafisária, por exemplo, um fixador transarticular no membro inferior para uma fratura articular do joelho. E aí, nesse momento que eu já sei todas as lesões, já tenho um diagnóstico médico, já tem uma conduta ortopédica realizada, né? Então ali já fixou temporariamente, mesmo que temporária, eu já consigo intervir. Uhum. Perfeito. Aí Eu, é o momento que esse paciente está onde? No hospital? uhum. Internado, né? Seja na UTI, seja na unidade de internação. E aí eu já consigo cuidar desse indivíduo nessa fase. Legal. Só para direcionar um pouquinho, eu acho que é interessante juntar algumas coisas de antes. Como a gente falou, né? É um paciente que vai aparecer com vários focos de fratura, provavelmente, várias coisas em conjunto, né? E aí, falando um pouco mais específico do trauma em si, eu acredito que tem algumas situações que você pode até usar os conhecimentos de forma meio isolada, né? Então, Total, uma coisa mais distante da outra e tudo mais. Eu queria entender mesmo se tem alguma situação que esse momento se complexa muito porque a junção de alguns fatores ou de algumas fraturas são casos mais complexos, mais difíceis de lidar, né? E aí ele total. sai um pouco daquele beabá, né? Do tipo, estou tratando uma fratura no joelho e uma do cotovelo. Tudo bem, são dois sistemas separados, né? Mas quais situações dessas são mais complicadas que a gente tem que ficar mais atento? Total, Foucault. Tinha guardado isso para o final, mas já que você perguntou agora, vamos. Não, mas é que é um Excelente. momento de juntar tudo mesmo, né? Então, acho Uhum. que só para concluir esse raciocínio das fases que eu estava Claro. falando, então ele passa a fase de controle de danos, daí ele entra no momento de cirurgia definitiva segura, que é quando Uhum. ele faz as fixações definitivas, né? E aí ele ainda está internado, e até ele chegar na última fase, que é a fase que os trabalhos colocam como a última fase de reabilitação. Só que a reabilitação começa antes, entendeu? Começa lá no controle de danos, como eu falei para vocês.